Pessoal, antes de iniciar esse vídeo, eu vou pedir por gentileza que você curta o nosso vídeo e, se possível, se inscreva no canal. Isso é de suma importância para a nossa continuação aqui no YouTube. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Sr. Pereira alegava não estar bem de saúde. Várias ações do bando vinham sendo conduzidas por Lampião, que se tinha transformado numa espécie de seu braço direito. No entanto, enquanto Sr. Pereira tinha um objetivo primordial, a luta contra os Carvalho e os Nogueira, o objetivo central de Lampião era outro. Não tirava da cabeça a ideia de vingar a morte de seu pai. Em junho de 1922, Lampião deixou o chefe no Pajeú e foi com uma parte do grupo a Bom Conselho de Papacaça, aonde chegou no dia 20, a fim de visitar as irmãs e os irmãos pequenos, que ali se encontravam sob a proteção do coronel Zezé Abílio. A viagem foi feita na surdina, a fim de evitar que a polícia fosse depois incomodar o coronel. Terminada a visita, Lampião desceu até Água Branca, tentando topar de jeito com seus inimigos: Lucena, Amarílio, Manuel Sá, os Quirino. Lampião vivia dizendo que iria pegar Amarílio em sua própria casa, mas ninguém levava a sério tal ameaça, por se considerar que seria muito atrevimento em entrar em Água Branca. Além disso, Lampião tinha uma birra com relação à ilustre baronesa de Água Branca, Joana Vieira de Santos. Um ano atrás, Lampião tinha mandado um bilhete pedindo dinheiro a ela. A resposta da baronesa foi a seguinte, abre aspas: "Eu tenho dinheiro sim, mas é para comprar bala para enfiar em seu couro", fecha aspas. A baronesa, naquele momento, uma senhora de 90 anos de idade, era viúva de Joaquim Antônio de Siqueira Torres, cidadão que durante o Império tinha recebido de Dom Pedro II o título de Barão de Água Branca, tendo hospedado em sua casa o imperador quando de sua visita a Mata Grande, que na época se chamava Paulo Afonso. Além do dinheiro, que conforme se especulava, a viúva guardava em sua casa uma razão mais forte que justificava o assalto. Os filhos da baronesa eram pessoas influentes, ligadas às autoridades, e Lampião gostava de desmoralizar gente importante. O barão e a baronesa de Água Branca tiveram 8 filhos, que são os seguintes: Cícero Joaquim de Siqueira Torres, Joaquim Antônio de Siqueira Torres, Miguel de Siqueira Torres, Manuel de Siqueira Torres, Antônio de Siqueira Torres, Alexandre de Siqueira Torres, Luiz Vieira de Siqueira Torres, este foi senador e vice-governador do estado de Alagoas, e a caçula, Brandina de Siqueira Torres. Ao descer de Bom Conselho, Lampião rodeou por Pariconha, à procura de Manuel Sá, mas esse estava viajando, restava pegar Amarílio Batista. O bando meteu-se então pelo meio das serras, com destino à Água Branca, subindo e descendo abismos, indo postar-se na noite do dia 25 na entrada da cidade. Para entrar em Água Branca, Lampião teve uma estratégia muito ousada. Ele mandou enrolar todos os rifles em esteiras de pipiri, pôs os embrulhos em 2 redes, juntamente com as cartucheiras, chapéus de couro e bornais, cobrindo-os com lençóis brancos, como se fossem corpos de defuntos, para simular um sepultamento, na forma como eram enterrados os mortos naquele tempo. Ao amanhecer do dia 26, os cabras entraram na cidade com os defuntos. Passaram em frente à cadeia, subindo a ladeira a caminho da igreja. Os soldados mal olharam a passagem do cortejo. No quadro da igreja, dobraram à esquerda, descendo para a casa da baronesa, um casarão que ficava à esquina da rua que dava acesso à estrada para Mata Grande. Quando chegaram perto, jogaram as redes no chão. Cada um pegou seu rifle e seus pertences, e dividido em 3 grupos, uns foram com Antônio Ferreira e Livino para a casa de Amarílio. Outros tomaram posição em frente ao casarão da baronesa, prevendo alguma reação dos moradores ou da polícia, enquanto Lampião, com os demais, contornava o casarão, já que a porta da frente parecia um portão de uma fortaleza. Os cangaceiros forçaram a porta dos fundos e entraram na casa sem problemas. Havia um porão, que no passado servira de senzala dos escravos. Uma escada de acesso à parte de cima, que era o térreo, onde havia outra escada para o sótão. O casarão era enorme e cheio de bibocas. No térreo, de cada lado do corredor, havia vários quartos. Os cangaceiros abriam ou arrombaram os armários, baús e escrivaninhas, e saqueavam tudo, desde dinheiro, joias, roupas, utensílios domésticos. Entraram no quarto da baronesa e retiraram um colar do seu pescoço. Apesar do enorme rebuliço, a venerada senhora, já caduca, ficava meio atônita, sem saber o que estava acontecendo. Existem algumas versões com relação a essa história. Uma diz que a baronesa teve que andar de braços dados com Lampião por uma das ruas da cidade sendo humilhada. Também diz que Lampião levou um crucifixo de ouro maciço 22 quilates da baronesa, joia de extrema valia. Porém, existe um depoimento de um dos parentes da baronesa que Lampião recebeu a culpa desse roubo, mas ele não levou o crucifixo. Uma das empregadas teria escondido a joia, antes do assalto dos cangaceiros.
Enfim, as variantes do cangaço, que nos deixam sempre cheios de dúvidas e nos faz viajar pela história. Mas voltemos à história original. A baronesa morava com uma neta chamada Yaya e uma empregada já idosa. A mocinha, ao ouvir os primeiros ruídos, meteu o vestido por cima da camisola de dormir, abriu a janela que dava para a rua, saltou e correu para a casa de seu tio, Dr. Miguel Torres, juiz de direito, em frente na esquina do outro lado da rua. Os cangaceiros que montavam guarda não a molestaram. Yaya bateu na porta do tio, sendo socorrida por Dona Estela, que sem demora acordou o marido. O Dr. Miguel pulou da cama, pegou o rifle e abriu 2 dedos da janela para ver o que podia fazer. Mas fazer o quê? Antônio e Livino voltaram decepcionados. Amarílio não estava em casa. Então Lampião falou: vamos embora. Nós ainda volta aqui para os ajustes de conta com esse desgraçado. Na saída, os cangaceiros tomaram diversos caminhos para despistar eventuais perseguidores. Tocaram fogo na fazenda baixa da Quixira, do coronel Ulisses Luna, onde conseguiram cavalos e arreios. Reuniram-se todos depois em Olho da Água de Fora, na casa em que os Ferreira tinham morado por algum tempo. Passaram ali 2 dias farrando, comemorando as tripulias aprontadas em Água Branca. No dia 29, ao passarem por Santa Cruz do Deserto, Virgulino e os irmãos foram às covas dos pais, rezaram o Pai Nosso e a Ave Maria. Perto de Mata Grande, os Ferreira se separaram do grupo e foram pernortear na fazenda Carnaúba, pertencente ao padre Manuel Firmino, padrinho de crisma de Virgulino. Antes, os Ferreira evitavam encontrar-se com aquele sacerdote, que era amigo de Dona Jacosa, pois sentiam vergonha do rumo de vidas que tinham tomado. Mas agora não. Agora Virgulino era braço direito de Sr. Pereira, e o sobrenome Pereira empunhava respeito na região. O assalto em Água Branca teve repercussão enorme em Alagoas, Pernambuco, Bahia e até na capital federal, pois a família Torres era muito influente. Os filhos da baronesa eram homens de peso, grandes proprietários de terras. Choveram telegramas, discursos nas assembleias, protestos em toda parte. A notícia do assalto saiu no Correio da Pedra e no Diário de Pernambuco. Pela primeira vez a imprensa publicava o nome de guerra que se tornaria famoso: Lampião. Enquanto a polícia organizava uma reação, Lampião aprontou mais uma. No dia 30 de junho, assaltando o povoado pernambucano de Espírito Santo de Tacaratu, atual Inajá, na divisa com Alagoas. No mesmo dia, na fazenda Praquió, assassinou Antônio Quirino e um primo, aumentando a lista de vítimas daquela infeliz família. Os Ferreira os odiavam por terem participado da diligência que resultara na morte de José Ferreira. No ano anterior, Lampião já havia matado vários membros da família Quirino. Seu propósito era pegar José Batista Quirino, o líder da família, mas o cabra era esperto. Em fevereiro de 1924, Lampião voltaria para completar a vingança. Enfim, o assalto ao casarão da baronesa de Água Branca foi o primeiro grande ato de Virgulino como líder de um bando. Daí por diante, cada vez mais ele ficaria famoso. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, eu sou o Elton Araújo e hoje eu trouxe para vocês mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado da história de Lampião invadindo o casarão da baronesa de Água Branca. O homem era brabo mesmo, hein? Mais uma vez reforçando, se você esteve conosco até aqui nesse momento, dá esse like no nosso vídeo e se inscreve no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Seguimos em frente, em breve mais vídeo, um forte abraço. Lampião tava dormindo, acordou